Então, uma pequena mudança de planos, né? O nosso irmão Berê, ele vai cantar e vai fazer a palestra de início com vocês. E ele faz a parte das músicas cantando para fazer o encerramento conosco. Hoje eu vou conversar com vocês, como estamos aí próximo do Natal, o nosso tema então eu vou abordar com vocês referente ao Natal. É uma mensagem que eu peguei, a palestra foi montada baseada em cima de uma mensagem que o nosso irmão Chico Xavier trouxe através do Espírito Meimei. Então a mensagem se chama Cartão de Natal, que é do Espírito Meimei. Eu vou pedir a todos para prestarem atenção na mensagem e depois o texto, a palestra, eu vou me basear em cima dela. Cartão de Natal. Ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma. Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento qual se trouxesses uma arca de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel que volta. Ainda que não quisesses, lembrar-lhe-ias hoje os dons inefáveis, ao recordares as canções maternas que te embalaram o berço, o carinho de teu pai ao recolher-te nos braços enternecidos, a paciência dos mestres que te guiaram na escola e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. Contemplas a rua onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória. Entretanto, vedas-te ao peso das lágrimas que te desafogam o coração. É que ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados e luz para os que jazem nas trevas. Não hesites, ouve-lhe a petição e faze algo. Sorri de novo para os que te ofenderam, abençoa os que te feriram. Divide o farnel com os irmãos em necessidade. Entrega um minuto de reconforto ao doente. Oferece uma fatia de bolo aos que oram sozinhos sob ruínas e pontes abandonadas. Estende um lençol macio aos que esperam a morte sem aconchego do lar. Cede pequenina parte de tua bolsa no auxílio às mães fatigadas que se afligem ao pé dos filhinhos que enlanguecem de fome ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Uma grande mensagem essa do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito da Meimei, nos trazendo orientações e esclarecimentos sobre o Natal, nos passando de início um apontamento do qual nós enxergamos normalmente e nos trazendo uma visão espiritual do caminho ao qual nós precisamos e vamos buscar Ele trabalhando no nosso dia a dia, no pouco a pouco. E nessa mensagem que o nosso irmão Chico nos traz, ele aborda vários temas dentro do Evangelho. Um dos temas, ele fala sobre o perdão das ofensas, que está no capítulo 10, no item 14. Ele também fala nessa mensagem sobre a piedade, no capítulo 13, item 17. E ele também fala sobre uma parte importante, a qual Kardec nos traz o esclarecimento: fora da caridade não há salvação, no capítulo 15. Então,
ele comenta aqui do sentimento fraterno que nos envolve na época de Natal. É Jesus direcionando bons fluidos e vibrações a todos nós. Então esse sentimento, esse envolvimento que nós vamos tendo, referente ao aniversário de Jesus Cristo, por que o ano inteiro passamos com certos pensamentos, com certas atitudes, e quando vamos nos aproximando da época de Natal, do aniversário de Jesus, comemorando o nascimento dele, vamos ficando envoltos. A espiritualidade, em nome de Jesus Cristo, vai nos envolvendo, vai tocando os nossos corações, vai trabalhando o nosso sentimento para que possamos ser mais sensíveis, para que possamos nos transformar pouco a pouco e aproveitar esse momento fantástico de que é o que? A comemoração do nascimento de Jesus. E aí ele nos esclarece assim, que é importante nós estamos encarnados, vivemos os benefícios que a matéria nos proporciona, que é o que? O convívio familiar, esse envolvimento da espiritualidade nos traz uma confraternização, um amor entre os nossos amigos, um amor entre os nossos familiares. Por isso que eu pus essa imagem aqui, ó, a reunião familiar em volta da árvore de Natal. É muito bonito. E esse sentimento fica mais forte agora, justamente por causa desse apoio que a espiritualidade nos dá. Então, muitas vezes, se nós temos divergências durante o ano inteiro, chega no final do ano, tem algum problema com algum familiar, nós vamos estar tocados, inspirados pela espiritualidade, para que possamos refletir e trabalhar a nossa mudança de atitude. Para que guardar aquela mágoa? Para que guardar aquela revolta, aquela ira? É um familiar nosso, sangue do nosso sangue. Nós espíritas sabemos, né? Quando Jesus disse quem é minha mãe, quem é meu irmão, ele nos falou da importância dos laços espirituais e da importância dos laços materiais. E nos diz e nos orienta que precisamos trabalhar esse perdão e esse amor ao próximo. Aqui também ele fala, nos envolve nas reuniões familiares de encontros com os pais, com os amigos distantes. Então muitas vezes temos amigos que faz tanto tempo que a gente não se vê, e geralmente próximo do Natal aquele amigo nos liga, nos dá uma mensagem. Eu tenho um amigo que é do Pará, fazia mais de 1 ano e meio que eu não falava com ele. 2, 3 semanas atrás ele me ligou para saber como é que estava, contou dele, que casou, comprou um apartamento. Quer dizer, se lembrou, e por que isso próximo do Natal? É esse sentimento que Jesus ele transmite. É esse sentimento que a espiritualidade enviada por Jesus vai espalhando para todos nós. E ele, nessa mensagem do Chico Xavier, na mensagem de Meimei, ela nos fala, vamos admirar os enfeites de Natal, vamos admirar as casas, as lojas e os lugares enfeitados. Por isso que eu pus aqui, a rua aqui toda enfeitada, toda bonita. É uma coisa muito bonita de se ver. Muitas pessoas, qual de nós aqui muitas vezes saímos para ir fazer passeios lá na Paulista, antigamente, as pessoas iam lá para poder ver os enfeites, as decorações. É uma coisa que nos agrada, que nos conforta. As pessoas ficam inspiradas em enfeitar e fazer coisas que vão alegrar os outros, simplesmente por passarem na rua. Mas por que nós vamos fazer uma coisa para alguém que nem conhecemos? Por que vamos fazer esses enfeites na casa? Por causa desse sentimento do amor que ele cresce e propaga a massa. E é de uma carga mundial. No planeta inteiro todos ficam envoltos nesse sentimento. Inclusive agora nós estamos passando por dificuldades no país, com problemas de crise. Essa semana um amigo meu falou que foi passear na Paulista, já não tinha tantos enfeites. Mas mesmo assim, aqueles que têm condições, eles procuram fazer esse enfeite, essa parte material. Então, Meimei, pelo Chico Xavier, nos fala, não devemos esquecer da parte material, da nossa parte que estamos aqui com os nossos próximos, com os nossos familiares encarnados. Vamos sim, vamos dar atenção. Vamos procurar ter uma reunião familiar gostosa, harmoniosa. Vamos ver os enfeites e as decorações que a oportunidade da matéria nos dá. Mas o legal dessa mensagem, o maravilhoso da mensagem aqui do Chico, é o que eu vinha falando para vocês. Ele pede, através de Jesus Cristo, ele nos fala do nosso, Jesus nos fala ao nosso íntimo por essa mensagem, para vivermos os nossos sentimentos. Vamos rogar perdão a quem nos ofendeu e como queremos ser perdoados. Então, nesse momento agora de época de Natal, época de Ano Novo, vamos trabalhar esse perdão, como nessa foto. Olha que bonito aqui o garotinho abraçando a menina.
Então, quando nós estamos na fase na infância, é mais fácil, né? A criança vai numa briga com a outra, pega o brinquedo da outra, maltrata, logo depois já estão de mãos dadas, estão se abraçando e estão brincando de novo. Quando crescemos, ficamos adultos, temos mais conhecimentos, adquirimos mais propriedades, experiências, mas acabamos deixando o nosso sentimento para trás, vamos ficando mais racionais e menos sentimentais. E é o que Jesus vai nos falando, vamos trabalhar o nosso sentimento, vamos aproveitar esse momento do Natal. Então, quando tivermos fazer a ceia de Natal, quando estivermos no momento da virada, do dia 24 para o dia 25, vamos parar um momento, vamos fazer uma prece a Jesus, agradecer pela oportunidade dessa encarnação que nós temos, e vamos, nesse momento, levar o pensamento a Jesus e falar: Pai, eu quero que o Senhor me dê forças, me auxilie para que eu possa perdoar aquele irmão a qual me magoou, aquele irmão a qual me prejudicou, e que eu possa, Pai, através da Tua vibração, também levar os meus sentimentos a quem eu magoei, porque Jesus disse: vamos perdoar ao próximo como queremos ser perdoados. Então, vamos trabalhar isso e aproveitar esse sentimento de Natal. Se conseguimos encontrar a pessoa, se conseguimos ter a oportunidade de falar para ela: olha, me desculpe, agi errado, agi mal, falei o que não queria, agi como não devia. Que é o que Paulo de Tarso ele fala lá, né? Que maldito que sou, o bem que devia fazer não faço, mas o mal que não devia eu faço. Então somos falhos, é uma coisa que nós é importante trabalharmos e reconhecer, erramos. Mas se nós paramos, reconhecemos o nosso erro e trabalhamos para não errar, isso é maravilhoso, a espiritualidade nos apoia. E nesse sentimento de Natal, Jesus faz isso conosco. E aí vem uma mensagem de Dalai Lama. Quando somos capazes de reconhecer e perdoar os atos de ignorância cometidos no passado, nós nos fortificamos e nos colocamos à altura de resolver de maneira construtiva os problemas do presente. Olha que interessante. Então, quando nós paramos, refletimos sobre os erros cometidos, tanto os nossos quanto do nosso próximo, conseguimos resolver problemas que estão no presente. Então, muitas vezes a gente está com um problema que eu não converso com uma pessoa, porque ela me magoou no passado, e aquela pessoa está passando por uma dificuldade a qual eu poderia ajudar, porque Deus me deu o preparo, a instrução e os meios de auxiliar aquela pessoa, mas eu estou magoado com ela, eu estou chateado com ela, eu não vou ajudar. Então é isso que Dalai Lama nos orienta, podemos auxiliar e resolver, levar amor e carinho ao próximo, se conseguimos vencer esse sentimento dentro de nós, esse sentimento, essa dor que caminha dentro de nós. E o que no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz sobre o perdão? Então tem o capítulo 10, item 14, o perdão das ofensas. Eu peguei alguns trechos. Espíritas, não vos ouvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que possais fazer. Muito lindo essa parte aqui desse trecho do Evangelho, que ele fala o quê? Para não nos apegarmos ao erro, àquela mágoa que nos aconteceu. E também não fazer só o perdão, eu te perdoo, só para dizer que eu perdoei a pessoa. Temos que fazer de coração, de sentimento. É uma libertação que nós fazemos para nós e para a pessoa. Aprendemos na doutrina espírita que os espíritos eles são ligados pelos pensamentos, pelas sintonias. E quantos irmãos não estão ligados na espiritualidade conosco aqui por causa de dores, por causa de mágoas, de sofrimentos que eles passaram em outras vidas. E porque nós, em outras vidas, às vezes pelo orgulho, pela cólera, não quisemos perdoar aquela pessoa ou a magoamos. Então, se nós damos a oportunidade de perdoar alguém nesta encarnação, esses irmãos da espiritualidade que estão ao nosso redor, eles também estão vendo, eles estão aprendendo com as nossas ações. Eles vão falar: olha, o Arnaldo mudou, o Arnaldo não é mais quem ele era no passado, o deles é outra pessoa, totalmente renovado, totalmente transformado. Por que eu vou continuar perseguindo esses irmãos se eles não são mais quem são? Então, nós, tendo a oportunidade de mudarmos nesta encarnação, auxiliamos esses irmãos na espiritualidade. E ele fala: esqueceis o mal que vos tenham feito e pensai apenas uma coisa, no bem que possais fazer. Então, se eu não fico apegado ao mal, se eu não fico apegado àquela dor, àquela mágoa que me fizeram, eu posso fazer o bem. Eu posso levar auxílio a outras pessoas. Eu não fico apegado, por exemplo, caindo numa depressão porque alguém me maltratou, porque alguém me fez mal dentro de casa, numa cama.
eu posso levantar e ajudar outras pessoas. Eu já contei para vocês uma vez uma história do Chico Xavier. Uma vez o filho do Chico falaram para ele que ele era igual uma mula dentro do centro espírita. Falaram: Chico, você é uma mula. E o Chico ficou ofendido, ficou magoado, extremamente chateado. E ele ficou em casa e falou: nesse dia eu não vou mais trabalhar naquele centro espírita, eu não quero mais. E aí o Emmanuel apareceu perto do Chico: Chico, está dando a hora de trabalhar, vamos lá, temos muita tarefa hoje, nós temos muitas tarefas para fazer hoje lá. Muitas pessoas encarnadas e desencarnadas. E o Chico falou: não levanto dessa cama e não saio dessa cama. E aí, mano, mas o que aconteceu? Me ofenderam, me falaram que eu era uma mula. E aí o Emmanuel pegou: mas Chico, preste atenção, a mula é uma criatura de Deus, é uma obra divina. A mula é um dos seres mais fortes e mais trabalhadores que tem no planeta. Então não tenha como uma ofensa, mas tenha como um elogio. Não é todo mundo que tem a capacidade de trabalhar como você trabalha, meu irmão. Não é todo mundo que tem a capacidade de fazer o bem que você faz. Levante dessa cama, vou embora. Aí o Chico parou e falou: poxa, é verdade, eu não tinha olhado com esse ponto de vista. Então é questão de muitas vezes não deixarmos aquela ofensa que chegou até nós nos abater e nos derrubar. Vamos deixar entrar pelo ouvido e sair pelo outro, e vamos dar sequência na nossa vida. Muitas vezes pode ser uma revelação ao qual Deus está nos colocando. Quem sabe Deus tem um trabalho muito maior para Adelaide que ela não tem ideia. E ela passa por uma mágoa, passa por uma ofensa, e ela fica pegada naquela dor, naquele medo, ela não vai propagar e não vai andar. Mas se ela deixar aquela mágoa, aquela dor, e ela falar: eu vou seguir em frente porque Deus está me guiando, ela vai fazer muito mais do que ela pode imaginar. E não só ela, todos nós. É isso que ele fala aqui: não vamos nos apegar no mal, vamos seguir em frente e fazer o bem. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu irmão. Esse aqui é um outro benefício, que foi o que a nossa irmã Lourdes falou na palestra da semana passada, quando podemos encontrar a felicidade e os benefícios quando vivemos o Evangelho. Um dos trechos: feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu irmão. Já pensou? Não é tão bem deitarmos e falar: hoje eu machuquei alguém, eu magoei alguém, mas eu fui lá e pedi perdão. Então eu tive a oportunidade de arrepender os meus sentimentos do erro que eu fiz, de reconhecer o erro que eu cometi. Fui pedir perdão para ela. E se a pessoa também ou me ofendeu e ela está querendo o meu perdão, vamos dar o nosso perdão para essa pessoa. Não vamos segurar, não vamos ficar presos àquele sentimento, aquela mácula que fica dentro de nós. Quem é médium vidente muitas vezes vê energias em volta de nós, em volta da nossa aura, que nos prejudicam o nosso corpo físico. De tanto ficamos naquele pensamento negativo, nos faz mal e afeta o nosso próximo. Outro trecho interessante nessa mensagem da Meimei pelo Chico Xavier, ele fala assim: vamos socorrer aos que sofrem, vamos amparar quem não tem um lar, quem mora na rua, vamos consolar aos que estão desanimados, vamos levar a luz aos que estão nas trevas. É um dos trechos que fala nessa mensagem. Então nesse Natal, vamos trabalhar esse sentimento também, de alguém que sabemos que passa por uma dificuldade, passa por um sofrimento, passa por um tormento. Vamos, na hora que estivermos com os nossos familiares, vamos fazer oração por quem está passando em sofrimento. Essa foto aqui, não sei se todos estão conseguindo ver, mas essa foto foi a barragem que desabou, várias casas que foram destruídas, e aqui eu peguei essa imagem porque está um carro em cima de uma casa, do que restou da casa, na verdade, né? Imaginem, irmãos, como que estão essas pessoas agora. Todas essas pessoas que perderam suas casas, perderam seus carros, tendo que morar em um local auxiliado pelo governo, pela prefeitura, para que eles possam se restabelecer e se reestruturar, estão passando por dificuldades. Então é o que Jesus nos convida no momento de Natal. Vamos trabalhar esse sentimento, vamos lembrar desses irmãos, vamos mandar uma prece, uma oração, vamos buscar informações, aonde eu posso ajudar, o que eu posso fazer, como eu posso ajudar esses irmãos que passaram por essas tragédias. E por que eles passam por esse sofrimento? Isso daí também dá uma outra palestra, né? Causas anteriores das aflições. Mas nesse momento eu estou falando sobre a oportunidade de trabalharmos o quê? A piedade sobre os nossos irmãos. Que dá o quê? No capítulo 13, item 17.
A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz para Deus. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida. Então ele nos explica que a piedade nos aproxima dos anjos, seres espirituais que conseguiram progredir e evoluir tanto, que estão auxiliando nas obras celestes, em nome de Jesus. Quando nós praticamos a piedade, quando oramos por esses irmãos que estão passando dificuldade, quando o irmão bate a nossa porta pedindo um pão, pedindo um prato de comida, nos pedindo algum mantimento, um auxílio, nós estamos praticando a piedade. Estamos pouco a pouco trabalhando e aproveitando a oportunidade de evoluirmos, de nos transformarmos e nos aproximarmos dos anjos. E esse trecho dentro do Evangelho também é fantástico. Essa abnegação pelos infelizes é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida. Então, quer dizer, nos leva a condições de que o próprio Jesus Cristo praticou, só que ele fez durante toda a vida dele. Vocês prestaram atenção? Nós temos a oportunidade de certos momentos da nossa vida fazer o que Jesus fez na vida dele toda. Então aí vemos a evolução espiritual de Jesus Cristo, mas vemos que nós podemos um dia chegar na condição dele. Quando Jesus diz, vós podeis fazer o que eu faço muito mais, é essas oportunidades de aproveitarmos os acontecimentos ao nosso redor para movimentarmos. Então não vamos nos apegar na dor, vamos perdoar e vamos praticar o bem. Olha o Chico Xavier aqui, ó. Chico Xavier não foi só um grande médium de psicografia, não foi só um irmão que trouxe cartas de irmãos desencarnados. Ele praticou muita caridade e ele estava lá junto com as pessoas, com os necessitados. Ele fazia um evento que se chamava A Sombra do Abacateiro. Todo sábado ele fazia na Sombra do Abacateiro, próximo lá da casa dele. Ele fazia o evangelho com as pessoas, com todas as pessoas, no local aberto. No final desse evangelho, ele distribuía pão e distribuía um dinheiro muito simples, assim, pouquinha coisa, mas ele doava o quanto que ele tinha, o quanto que ele recebia para ajudar essas pessoas. Então Jesus aproveitava os momentos dele para fazer o bem, para ajudar ao próximo. E é o que Jesus e essa mensagem de Belém nos passa. Vamos aproveitar o sentimento no momento do Natal para fazermos esse bem. Vemos alguém que está passando fome na rua, vemos alguém que está desabrigado, esses irmãos, vamos nos movimentar e procurar informações para auxiliar. Sábado agora fizemos o evento do Alto de Souza e ajudamos famílias que vêm aqui na casa buscar auxílio, buscar amparo, buscar ajuda. É um trabalho maravilhoso. Agradeço a todos vocês a quem doaram, a quem vieram participar. E eu vou dizer, e quem participou é um trabalho muito maior, porque a gente tem a oportunidade de estar lado a lado das mães, das crianças que estão passando as dificuldades e os sofrimentos. Estamos juntos com elas. Naquele momento, levamos o nosso carinho, o nosso sentimento de boa vontade para fortalecer eles. Porque hoje o Pai nos dá a oportunidade de ajudarmos esses irmãos. Então, é oportunidade e momento bem aproveitado. E aí, dentro da mensagem do Chico para Nenê, ele nos diz, não existe, vamos ouvir a petição de nosso Mestre Jesus. Vamos sorrir para quem nos ofendeu. Olha que sorriso gostoso, né? Quando a gente cresce, a gente esquece de dar um sorriso.